Oi, Ok. Márcia. Boa Oi, tarde. Elton. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada aqui pelo seu tempo. Imagina, legal assim o convite aí para essa conversa. Acho que é um papo bacana, né? Um assunto que você vem trabalhando e estudando, né? Há algum tempo. Então, Isso. acho que vale a pena aqui compartilhar com o pessoal. Legal. Sobre o seu artigo, conectou super com o tema que eu estou estudando. Eu achei super bacana para a gente bater esse papo aqui, fazer essa reflexão. Ah, legal, Antes bacana. eu vou me apresentar, então eu sou a Márcia, né? Márcia Araújo. Eu sou da área de recursos humanos, já tenho aqui quase 20 anos nessa área, eu gosto muito, é uma área de muito voltada aí para gestão de pessoas, mas nos últimos anos eu fiquei muito aí com a área de estratégica, né, do negócio. Aham. E foi muito bacana, essa minha evolução, sair do operacional para a estratégia, eu acho que é uma evolução muito bacana durante esses anos. E hoje eu estou aqui quero falar um pouco de comunicação com você, que eu acho que é tudo, né, comunicação. Então faz Uhum. muito sentido para recursos humanos, para todas as áreas, mas especialmente para recursos humanos. Sim, com E certeza. você, me fala um pouquinho de você. Acho que para me apresentar aí rapidamente para o pessoal, né, que não me conhece, sou Elton, sou psicólogo, né? Bom, minha primeira formação foi em processamento de dados, mas vamos deixar aqui em off, né? Até para não denunciar um pouco a idade. É Mas verdade. aí depois disso, né, eu me formei como psicólogo na Universidade de São Marcos e aí já se vão 21 anos. Desde então, Bacana. atuando em vários subsistemas de RH, recrutamento, departamento pessoal um pouquinho, mas DHO, atuei bastante aí numa consultoria por 7 anos, fazendo um trabalho de assessment center. Então, e ao longo dos últimos anos, né, eu venho atuando como mentor de carreiras. Então é um trabalho Ai, que bacana. bacana, porque além de a gente ter essa visão geral de RH, que às vezes o pessoal não entende os bastidores, e eu também tive essa oportunidade de fazer avaliação, né, de potencial, nos colaboradores das empresas, em grandes empresas. Então foi uma experiência muito bacana, mas com certeza essa experiência mais recente, que eu já venho me aprofundando há alguns anos de mentoria de carreira, é bem interessante. Então acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui, né? Mas vamos tentar fazer um papo que não seja muito longo e enfadonho para o pessoal, né? Isso, não, com certeza. Vamos tentar ser um pouco mais objetivo e direto ao ponto. Elton, voltando um pouco do que eu já adiantei sobre comunicação e seu artigo, eu li o seu artigo e sobre marketing pessoal e branding profissional e achei muito interessante as conexões com a comunicação. Porque, no fundo, falar de marca pessoal é falar de comunicação. De forma como a forma como a gente se expressa, se posiciona e se conecta com o mundo. E eu queria aproveitar o seu artigo aqui para provocar algumas reflexões sobre isso. Podemos? Claro, com certeza. Acho que tem, dentro disso tem várias temáticas e várias reflexões, mas vamos tentar falar sobre algumas coisas, né? Bacana. Uhum. Eu separei algumas questões aqui sobre o artigo, fiz essa conexão e eu Aham. queria voltar para você essas perguntas. No artigo você fala que o marketing pessoal vai muito além da autopromoção. É sobre autenticidade e coerência. Você acha que a autenticidade pode ser percebida até nos pequenos gestos, nas pausas, no jeito de olhar ou escutar o outro? Olha, é bem assim, bem complexo. A gente pode olhar por vários vieses assim essa questão, mas pensando aí no modus operandi, né, atual aí, que a gente vem muito mergulhado nas redes sociais, né? A gente acabou perdendo um pouco essa conexão, às vezes tete a tete, até mesmo o fato às vezes de fazer uma conversa assim mesmo por vídeo, né? É, para de fato
conversar com a pessoa, ouvi-la, né? E entender a sua história, o que ela está narrando para gente e essa conexão com a realidade, entendeu? E a gente vive em tempos onde a gente tem o conhecimento, né? Não vamos falar o conhecimento, mas vamos falar a informação, né? Muito disponibilizada. E muito agora essas ferramentas para a pessoa se promover. Então, hoje em dia, todo mundo é como se fosse um chefe de si mesmo, né? Alguém que tem esse espaço e entende como necessário a pessoa se vender, fazer o seu marketing. Mas a gente vê muito ainda a questão de quando a gente vai falar que vai fazer o nosso marketing de uma forma muito, às vezes, pejorativa ou nem tão positiva, Sim, mas de como algo meio canastrão, de que será que nós estamos vendendo mesmo aquilo que nós somos ou fazendo só uma autopromoção de fato, né? sim, Eu até inclusive fazendo aqui um paralelo, que, né, você falou sobre esse artigo que eu escrevi lá no LinkedIn, mas eu ontem também escrevi um outro artigo falando sobre a crise da narração. Então, dessa crise da narração é um artigo que eu escrevi baseado num livro, né, com esse nome do autor Byung-Chul Han. Então, ele fala bastante assim sobre essa questão, né, de que hoje em dia todo mundo tem essa necessidade de se comunicar, de ter que estar se atualizando constantemente e trazendo conteúdos, trazendo essas informações, né, esses conhecimentos para compartilhar com as pessoas, e às vezes muito esse conhecimento desconectado de quem realmente ela é, da história, dos conhecimentos, do que a pessoa realmente pensa, só com a necessidade realmente de se autopromover. Então ele usa ela de sim, uma maneira muito sagaz o conceito de storytelling, né? Mas como uma necessidade de autopromoção constante, de estar visível. E aí, só que ele usa muito o conceito, ele chama de story selling, que é essa necessidade de se vender, entende? sim. Então eu acho Não, que com assim, certeza. até fechando um pouco aqui, eu acho que quando você fala dessa questão da autenticidade, eu acho que hoje em dia a gente está muito cada vez mais saturado, né? Saturado desses conteúdos que parecem pasteurizados, que parecem Os fake, que mesmos, parecem né? ser exagerados, que será que essa pessoa é assim mesmo, né? Então a É gente até verdade. brinca. E aí a questão da autenticidade, ela tem a ver com o quê? Com aquilo que a gente pensa e sente, a gente tentar equalizar isso, alinhar isso realmente ao que a gente fala e o que a gente faz. Então, por isso que causa Sim, muita estranheza. Então, cada vez que a pessoa enxerga alguma coisa, por exemplo, na rede social, no LinkedIn, alguma coisa que aproxime ela, né, de algo real, de algo verdadeiro e sincero, acaba às vezes explodindo. O pessoal está muito carente, né? Bom, falei é demais, verdade. né? Mas Não, pode seguir. O que que concordo. você acha? Não, com certeza, falta essa Uhum, coerência mesmo, e as pessoas acabam aqui realmente explodindo quando vê algo que vem dessa autenticidade, né, que nos uhum, está faltando nos últimos tempos, por conta justamente dessa autopromoção, dessa edição, desse auto se promover a todo o tempo, né, porque do contrário as pessoas sentem que vão ficar para trás. Mas uhum, eu concordo plenamente com você. Você traz algo também muito importante e poderoso na minha visão. Branding é uma construção contínua. Isso não tem como, né, tem que ser contínua. sim. E a minha pergunta é, em um mundo onde tudo é comunicação, até o que a gente não diz, especialmente isso, né, o que a gente não diz, Uhum. como manter coerência entre o discurso e o comportamento, com base no que você escreveu? Olha, eu acho que isso é uma dificuldade mesmo. É um desafio no mundo de hoje, Sim. porque todo mundo quer buscar o seu espaço, quer realmente seu lugarzinho, né, ao sol. E quer, obviamente, valorizar, né, quem a pessoa é, valorizar a sua singularidade, valorizar o que ela tem de diferente. Então não tem nada de errado nisso, né?
E as pessoas também, elas fazem testes, né? Eu penso dessa forma, porque elas veem essa necessidade de terem que se expor e se venderem, muitas vezes, às vezes, como um produto. Porque, assim, também não há nada de mal, porque sempre tem alguém que vai comprar esse produto, né, e Sim, aproximar o sim. público, mas realmente esse é o grande desafio, né? Por exemplo, quem traz muito o conceito de autenticidade, né, e, por exemplo, empatia, é na obra do Rogers, o Carl Rogers, né, um psicólogo Uhum, americano, ele fala muito sobre isso, né? sim. E quando ele fala de empatia, ele fala se colocar no lugar do outro, Do outro. né? E não como se a gente pudesse fazer isso de fato e entender realmente a fundo, mas a gente tenta se aproximar. E na autenticidade, ele traz esse conceito também de uma maneira similar, né? Que a autenticidade não é que a gente tem que cometer o sincericídio, né? É, Tudo a falar o gente, que pensa a todo nem tudo a gente pode momento, falar o se que pensa, comportar do jeito que quer, não ou que, é? como está. Temos que ir de acordo com o ambiente, Às vezes no logicamente. ambiente corporativo É, também, onde, né, às sim, vezes, muitas vezes a hipocrisia reina, né? sim, A gente também tem essa parte mais política, né, de adaptação ao sim, contexto. Nem tudo sim, se pode falar, né? sim. Imagina se todo mundo falasse o que pensa, né? E não conseguisse ter essa barreira de ocultar tudo que pensa, que fosse Tudo que pensa. transparente. O mundo seria Um bem caos. curioso. Mas o Rogers fala dessa coisa da autenticidade, que a gente tenta não ser só essa fachada. A gente tenta, e a gente abre um espaço de autenticidade, um espaço que também, se eu tento ser quem eu sou, sincero, falar o que eu penso, e a pessoa percebe isso, eu dou espaço para ela também ser assim. Então se quebra um pouco dessas barreiras. Agora, se você está num ambiente que está todo mundo querendo interpretar um papel, ser só uma fachada para ser admirado, o que que vai acontecer? Tá todo mundo lá encenando e não tem nenhuma brecha para essa autenticidade. Então ele traz dois conceitos que são parecidos, de autenticidade e congruência. Muitas vezes ele vai variando esses termos, mas ele fala sobre isso. Então eu vejo assim, como manter essa coerência? Eu acho que esse é o desafio que está todo mundo procurando saber como, mas é um exercício de coragem também. Porque é Isso, preciso com ter certeza. coragem também para ser quem nós somos e falar o que a gente pensa. Porque senão tá Isso. todo mundo lá fingindo que o que a gente está vendo, a realidade é perfeita, é maravilhosa, o mundo é justo, perfeito. Não. Como Hum. está todo mundo vendo, tem alguma coisa errada. E não tem uma pessoa que fale, não, olha, tô vendo isso aqui, não é isso. Não, com certeza. E eu também acredito que vai muito do objetivo de cada um. Se seu objetivo é quebrar barreiras, é algo que seja enfrentar essa autenticidade, ser Uhum. muito autêntica, independente do ambiente, vai em frente, né? Eu acredito muito que vai muito de acordo com o objetivo, mas eu também acredito no ambiente, né? Como que a gente pode, de alguma forma, seguir as regras e ter essa coerência de ser autêntica, né, trazendo um pouco de nós em diferentes ambientes. Esse também, às vezes, é um desafio, porque aí, ao mesmo tempo, a gente acaba interpretando papéis Sim, dependendo do contexto que a gente está. Então, papel de psicóloga, hein, né, alguém que trabalha no RH, uma pessoa que é um consultor de carreiras. Então, às vezes, a gente tem que balancear um pouco isso. Porque também, se eu faço só uma personagem, é, aí a pessoa vai falar, poxa, esse cara, ele tá só fazendo um tipo e, na verdade, ele não tá criando uma conexão comigo a ponto de sim, ajudar a pessoa, né? sim. Então, Tô deixando a empatia de lado, né? eu vejo dessa forma, entendeu? Então, assim, essa é um pouco da minha opinião, mas pode perguntar o que você quiser, porque também Tá talvez eu bom. esteja até atropelando as coisas e falando Não, já imagina. sobre
outras coisas que você vai falar adiante, né? Não, aí continuando um pouco sobre nessa autopromoção, muita gente ainda vê o marketing pessoal como um palco, um lugar para se mostrar, para se autopromover. Mas o que você escreveu me fez pensar que talvez ele seja mais um espelho, né, um espaço para se reconhecer, comunicar o que realmente importa. Hum. Aí eu te pergunto mais uma nessa sequência aí, como você enxerga esse equilíbrio entre comunicar valor e não perder a essência? Eu acho que é um pouco do que eu já perguntei antes, mas aí ele traz um pouco desse equilíbrio, né, de não perder esse valor e não perder a essência, entre comunicar com valor e não perder essa essência. Vamos pensar, vamos pensar assim, o que são valores e motivações, Sim. primeiro, e depois o que que é a chamada essência, né? Uhum. Primeiro, questão dos valores, que também estão ligados à motivação, são coisas que todos nós, todos nós buscamos enquanto Busca. seres humanos. Então, coisas que a gente busca como segurança e autonomia, ou mesmo liberdade, desafio, autonomia, é, ou poder se expressar com criatividade, ou Sim, atuar com relação a um propósito, se desenvolver, né? Se desenvolver enquanto pessoa, como profissional. E, sei lá, às vezes eu quero ser um especialista no que eu faço, ou às vezes eu não me importo com isso, às vezes eu quero conhecer um pouco sobre tudo, eu quero ter uma visão mais generalista das coisas. Então, no geral, as pessoas buscam coisas que são bem parecidas, no sentido de se realizar, né? E o que muda, às vezes, de uma pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa, é uma escala que ela define, entendeu? Às vezes eu valorizo mais um ponto do que você. Então, eu acho que isso já traz um pouco de uma forma de você se expressar de coisas que são mais que você valoriza, sim, ou seja, que você coloca numa escala de maior importância. Mas todas as coisas sim, também têm sua importância, né? com Ah, é outra certeza. coisa que você falou é a essência. Então, essa essência como algo central e mais íntimo, né? Eu acho que é algo que a gente vem perseguindo, né? Porque eu Sim. não sei se você já deve ter ouvido muito, às vezes, o pessoal em processos, né, de avaliação, em workshops, em várias situações de treinamentos, o pessoal fala, não, seja você mesmo. É, Mas seja todo o você tempo, né, mesmo. Mas o que que todo o significa tempo. isso? Se também É, nem a gente às ge vezes tem esse autoconhecimento. Então, todo esse autoconhecimento, claro que ao longo da vida a gente vai ganhando uma sim, segurança maior e aprofundando esse autoconhecimento. Então, o que a gente não pode é passar ao longo da vida sem mergulhar um pouco nisso, deixar as coisas atropelarem a gente não parar para ver, poxa, qual a pessoa que eu sou, não como se isso fosse algo escrito em pedra, né? Então, uhum, o próprio Jung, né, ele sim, foi um cara que estudou muito a fala. tipologia humana, e ele fala muito sobre as atitudes, né? E, então, Sim, as atitudes, a introversão, extroversão, mas ele traz um perfil psicológico como algo que foi forjado. Então, a personalidade como algo talvez um pouco mais perene, mais talvez imutável, e às vezes o nosso perfil vai mudando ao longo da vida também. Ele pode ir mudando, a sim, gente vai mudando. Às vezes, por exemplo, às vezes aquela pessoa que na adolescência era mais sonhadora, ela às vezes, no amadurecendo, vai se tornar mais racional. Ou aquela pessoa que sempre foi aquela pessoa super racional, às vezes vai se tornando mais afetiva, vai tendo esse centro de decisão é. voltado para Eu mais eu para a conheço uma emoção, pessoa assim. né? Então aí, e o Eu fui grande assim. desafio, não pode falar, fala, Márcia. Não, eu tive um pouco Uhum. desse último exemplo, e eu acho que faz muito sentido, a gente vai se moldando, mudando, aprendendo. Esse autoconhecimento é essencial, né, então,
a gente trazer esse autoconhecimento para nos transformar, e especialmente para melhor, né, que é muito, Uhum. muito importante, é, é não perder essa essência, eu acredito. E é uma aventura mesmo. Aí essa É uma descoberta, aventura. ou o ponto de você se conhecer relativamente bem, e aí conseguir transmitir isso, eu acho que é também algo bem desafiador. Parece algo simples, né? Um conselho simples. Seja você mesmo. Poxa, será que eu posso Mas ser mesmo? Será que eu não vou ter problemas em ser realmente o que eu sou? Ou eu nem sei direito quem eu sou. Então também, é às igual vezes fica criança, difícil. né? A Aham. gente tá, eu como educando uma criança, você fala, seja você, seja autêntico, não vá com os outros, né? Uhum. Aí depois você começa a moldar, fala: "Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode falar aquilo", dependendo do ambiente. Eu falo: "Meu Deus, Uhum. é muito contraditório". Yeah. Deve-se fazer uma bagunça na cabeça de uma criança, é que a gente adulto já tá, né, nesse autoconhecimento, já tá numa Uhum. fase que a gente já trouxe ali uma pitadinha de cada coisa e nos transformou. É. Mas é justamente isso, é uma batalha, um desafio, mas eu acredito que a gente justamente nos conhecendo é fundamental. É, sim, com certeza. Legal. Você fala sobre consistência e propósito, e eu particularmente gosto muito desse ponto, porque comunicar também é saber ouvir, que é difícil hoje em dia a gente ouvir, né, estar presente nas conversas. Com tanta informação, com tantas distrações, com Uhum. tantas coisas nas nossas mentes, né. E eu queria te perguntar qual o papel da escuta ativa dentro e fora das redes sociais, né, para construir uma marca pessoal que realmente inspira? Eu acho que uma dificuldade é essa de ouvir mesmo, né? Dentro desse cenário que eu falei, então, por exemplo, eu citando esse autor, esse filósofo, que é o Byung-Chul Han, eu gosto muito, né? Até comprei alguns livros novos dele e na semana passada li esse Crise da Narração. Então ele Ah, legal. falava justamente aí, o enfoque dele é de que, assim, antigamente se tinham encontros, né? As pessoas se reuniam para trocar, para narrar experiências que elas tiveram, né? Em rodas, em Sim. grupos, em fogueiras, Uhum. embaixo das árvores. E isso era um relato mais próximo e visceral e aproximava as pessoas para um relato de uma vivência real. E isso é algo que ia se construindo. E hoje em dia não, são comunicações meio soltas, esparsas e que acontece? Não gera um vínculo real com as pessoas. Aí você perguntou também sobre essa questão do propósito e você tinha perguntado da consistência, Da né? da consistência, Eu acho que isso. aí a consistência vai nesse sentido de tentar manter, né? De a gente tentar sustentar essa comunicação do que a gente Sim. realmente quer dizer, manter algo que vai se perpetuando. E o propósito é algo que também está muito em voga hoje em dia. Todo mundo se fala em propósito, É, como se fosse a coisa, não. Hoje eu descobri meu propósito. é, Hoje, agora minha muito fácil. missão é essa. Eu vou te falar, E a Marta, gen eu só agora estou mais assim, tipo, próximo, né. pacificando e me aproximando disso É, que eu acho que eu seria um concordo. propósito para mim. Então, eu acho que isso é algo que precisa de uma reflexão profunda. Mas Profundo. às vezes também é algo que às vezes já está lá na nossa cara e a gente não percebe. Pô, esse é meu Não propósito, é. eu já estou fazendo isso. Então meu Já propósito tô fazendo é isso há continuar. muito Não, a tempo, gente quer né. algo mágico, Algo a mais, gente quer algo que, nossa, que seja super transformador. é. Mas às vezes não, às vezes não. Às vezes é algo. E aí vem o nos escutar, né, o nos ouvir.
Uhum, estar presente, que o próprio Carl Jung fala muito, né, sobre essa uhum. presença, sobre esse autoconhecimento. Eu acho muito bacana, porque fica muito vago ficar falando e essa busca insana pelo propósito, e na verdade a gente acaba que se cobrando, né? E querendo que os outros também falam sobre os seus Então propósitos, ou você se quer a todo comparando, custo, ou se quer a todo comparando. custo criar um propósito, gerar alguma É, coisa. para poder ser produtivo. Não, mas é algo, acho que, algo que vai, como se diz, se acomodando em nós, no nosso espírito, e a gente vai tendo aquela tranquilidade, olha, é isso que eu me propus a fazer, isso que é o propósito. Eu me proponho É a fazer verdade, isso, e eu acho que isso é uma coisa boa, me faz bem. Não sei se eu respondi, verdade. mas tudo Não, bem. sim, sim, sim. Ó, você finaliza o artigo dizendo que sucesso vem de quem une, que eu achei bacana isso, estratégia e autenticidade. Então são 2 coisas que Uhum, essa união é muito bacana. Se você tivesse que resumir em uma frase ou em poucos segundos ou 1 minuto, qual uhum. seria para você a habilidade de comunicação que diferencia uma marca pessoal relevante de uma comum? Olha, eu acho que seria essa palavra que você usou mesmo, de unir pessoas, de unir. Eu acho que, e também no sentido das pessoas se identificarem com você, com aquilo que você está fazendo, o seu propósito. Então, é igual que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando, batendo um papo aqui, Hum, o que foi super legal, porque eu até imaginei que a gente falaria sobre outras coisas e o negócio foi fluindo. Então foi se construindo aqui. Por mais que a gente sim, tenha trazido alguns um pontos, briefing, né? Uhum. eu nem me preparei de nenhuma forma e falei, vamos Também não. deixar fluir, porque isso é o mais legal. E eu acho que então nessas redes sociais, por exemplo, no LinkedIn da vida aí, que eu sou especialista, eu vejo, é muito difícil às vezes você se comunicar com as pessoas, porque tá todo mundo só reagindo mesmo, então não tem uma É discussão, verdade. não tem uma continuidade na conversa, não tem um aprofundamento. Tá É todo mundo só verdade. querendo surfar Na onda do hypar. outro, É. é. Então, às E não vezes, busca, eu sinto muita falta também disso, né, é, dessa eu sim. cumplicidade, essa parceria que eu acho que ficaria muito legal se a gente Então, esses pudesse espaços são trazer para a muito. rede, né. É, esses espaços são legais. Quando você propôs essa conversa, eu até falei, você não quer que eu te entreviste? Pode ser legal. Na próxima, na próxima. Mas aí eu falei, beleza, eu topo, porque eu acho que as pessoas estão carentes disso, sabe? De realmente Sim, conversarem umas com as outras, parar, respirar e conversar mesmo, e trocar ideias mesmo. E não ser aquela coisa de, às vezes que eu até me sinto meio assim, parece que será que eu tô falando sozinho? é E verdade. será que eu tô falando Numa rede sozinho? tão grande, né, E às vezes a gente se sente algo eu tô impelido a com tanta fazer gente. algo, sente impelido a fazer algo que não somos nós, de fato, É né? verdade. Então, Sim, sim, sim. aí isso vai causar um incômodo na gente, porque fere o nosso espírito, mas e também, então, aí não vai soar como algo autêntico. Mas é É claro, tá todo verdade. mundo, fato, tá todo mundo tentando aqui. E eu Com também, certeza. tô tentando aqui abrir esse espaço. Eu espero que eu consiga, de alguma forma, cada vez atingir mais pessoas, porque eu quero isso, eu quero dialogar com as pessoas Trocas, né, e poder essas trocas bacanas. ajudar Isso. mais pessoas de uma vez só. Sim, eu Claro também que tenho às essa. vezes essa coisa da conversa tete a tete, individual, é muito legal. Então, quando tem esses espaços aí dentro do meu trabalho, eu me sinto muito bem, porque eu aprendo com as pessoas, às vezes, mais do jeito dela de ser e o jeito dela se expressar. Às vezes eu falo, eu queria ser assim. Mas é isso, Márcia. Poxa, Ai, obrigado. legal. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez por essa reflexão, foi muito bacana. E, assim, falar sobre branding é falar sobre o que a gente já até anteriormente falamos aqui. É sobre presença, coerência e coragem. Você concorda?
Eu acho que o mundo está carecendo de coragem. Coragem, É, tá carecendo disso também. E a presença acho que é importante a gente resgatar isso, porque na verdade sim, a gente está se perdendo, né? E aí, na com verdade, certeza. esse é um trabalho que a gente tem que fazer, que eu tô tentando trazer, que é um trabalho de reconexão das pessoas, porque aí chega um momento que a gente se perdeu, mas a gente precisa voltar a se encontrar, né? Voltar, é verdade. E Mas é especialmente isso. você como psicólogo. Eu sou uma fã, né, dessa área que eu acho muito bacana. Eu acho que é algo que é muito genial, né, de conhecer um pouco do outro e ajudar o próximo. Mas É, é isso. Ó, muito bom, obrigada mais uma vez e até a próxima. obrigado, Marcial. Um abraço para você. Tchau. Tchau, El.